Muito bem. Chegamos em mais uma sexta-feira. A gente vai fazer o estudo do nosso livro Vinha de Luz. Hoje, o texto que nós estudaremos será de número 152, Cuidados, que traz uma reflexão em torno de uma passagem muito interessante do Evangelho de Mateus. E eu vou fazer aqui a leitura de uma boa parte do capítulo 6, que é interessante que normalmente a gente sempre faz o estudo do Evangelho, ou dos Evangelhos, sustentados por, ou baseados em pequenas passagens, em alguns versículos, mas raramente nós temos oportunidade de ler toda a passagem, de ler toda a ideia, para poder contextualizar aquilo que vem sendo passado para nós. E normalmente a gente encontra, normalmente não, a gente consegue encontrar algumas passagens. Bom dia, pessoal que chegou. Consegue encontrar alguns evangelhos ou alguns livros do Novo Testamento em vídeo. E é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de assistir ao vídeo que fala do Evangelho de Mateus inteiro, também do Evangelho de João e também dos Atos dos Apóstolos, Então são vídeos de 2 horas, 3 horas mais ou menos. E normalmente eles fazem a encenação, mas seguindo rigorosamente o texto que se encontra nos Evangelhos. E aí então, quando a gente vai acompanhando esses filmes e surgem aquelas passagens conhecidas, de imediato assim, a gente dá aquela levantadinha assim na orelha e fala assim: olha, essa passagem eu conheço. Então percebe que a gente conhece fragmentos do Evangelho, mas a gente não tem tempo, não tem oportunidade ou mesmo vontade de ler o livro todo. E é sempre interessante a gente fazer essa leitura, porque é de grande aprendizado para todos nós, quando a gente consegue aprofundar-se ou direcionar o nosso pensamento para aquela situação. E a gente começa então a se envolver com a história, porque isso nada mais é do que uma história. A gente se pega muito a passagem de sabedoria que é mencionada, mas a gente não se preocupa com a história que envolve aquela situação. E aí, então é o que a gente vai fazer a leitura agora. Eu vou começar a partir do item do versículo 19 do capítulo 6, que tem bastante situações aqui conhecidas por todos nós. Ele coloca para nós assim: não junteis tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E aqui então, é nessa passagem, que é bem interessante, né, que a gente pode imaginar em que situação ele fez esse comentário para todas as pessoas que estavam ali próximas, né, a todas aquelas pessoas que estavam ali tentando absorver um pouco mais daqueles ensinamentos. E aí ele falava com toda a sua candura, com toda a sabedoria, percebendo principalmente, que essa é a passagem mais interessante, percebendo principalmente a aflição com que as pessoas viviam naquela época, para tentar não apenas se sustentar no seu cotidiano, não apenas se sustentar naquilo que diz respeito às suas necessidades mais básicas, mas alimentando aquela ambição para sempre querer ter mais. Quando se fala sobre aquela passagem que nós não podemos adorar a dois deuses, né? Porque ou você adora um, ou você despreza o outro, ou você aceita um e nega o outro. Então chama de Deus e Mamon. Mamon, que é o Deus do materialismo, né? Bom dia, pessoal que chegou. O Deus do materialismo. Então muitas vezes a gente cultua esse Deus no nosso cotidiano, nessa vida consumista, principalmente nos tempos atuais. Se naquela época, há quase 2000 anos, se falava com tanta preocupação com relação à ambição, à ganância que os homens tinham, né, a necessidade de exibição de riqueza, de posse, para ser aceito pela sociedade, né, que já era materialista naquela época, nos tempos atuais, então, por mais espiritualizado que nós somos hoje, comparados com aquilo que vinha do passado, que nós sejamos, né, com aquilo que era no passado, hoje nós estamos também muito mais consumistas. O dinamismo do nosso mundo hoje se modificou, a competitividade, a disputa, a necessidade de compra para cá, compra para lá, liga a televisão e fala em crédito, fala de propagandas. Naquela época a gente lembra que não havia publicidade, não havia propaganda na televisão, não havia publicidade para venda de produtos, né? Era tudo feito no boca a boca. Hoje nós temos uma estratégia, a inteligência do homem se transformou utilizando os meios de comunicação para poder apresentar um produto para ser consumido. Então não basta apenas você se alimentar, você tem que se alimentar daquilo que é o melhor. Não basta apenas você se vestir, você tem que se vestir com aquilo que tem marca. Não basta você se locomover, você tem que comprar um carro que tenha essa ou aquela característica. E assim a gente vai percebendo que as propagandas que se fazem hoje, na verdade, têm o objetivo de fazer com que a gente consuma aquele produto, e afinal de contas a empresa depende dos seus consumidores, depende da circulação da mercadoria e da circulação também dos recursos. Então a gente percebe que nós vivemos hoje num contraste, né, ou num paradoxo, né? Se por um lado nós queremos nos desprender da matéria para podermos alcançar essa elevação espiritual, por outro lado nós aproveitamos esse tempo que nós vivemos aqui no mundo material para tentar consumir aquilo que tem de melhor e na maior intensidade possível. Então assim, olha, eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sei que eu vou para o mundo espiritual, eu sei que eu vou desencarnar, mas enquanto eu estou aqui, eu vou aproveitar o que eu estou fazendo aqui. E aí então a gente vê que ou a gente dá atenção a uma coisa ou dá atenção a outra coisa. Nessa passagem, um cuidado que se tem e que Emmanuel nos chama a atenção é exatamente para essa característica. Quando a gente fala, não se preocupe com o dia de amanhã, que tudo vai ser acertado, que Deus vai prover as nossas necessidades. E logo no início desse nosso texto, porque Emmanuel separou para nós exatamente essa última passagem, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E ele chama atenção logo no primeiro parágrafo dizendo, os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestam aos argumentos dos discutidores ociosos. Então ele chama atenção assim, bom, já que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, então eu não vou precisar trabalhar, eu não vou precisar me preocupar, porque a comida vai cair do céu, a minha roupa alguém vai me doar alguma roupa, eu vou depender de alguém, então eu não preciso me esforçar para poder conquistar absolutamente nada, porque essa é uma promessa divina. Então nós temos daqueles que interpretam equivocadamente essa passagem, acreditando que tudo vai cair, como a gente diz popularmente, de mão beijadas caindo do céu.
Eu não preciso então me esforçar, eu posso continuar vivendo a vida sem nenhum tipo de problema, com toda a tranquilidade. Por outro lado, nós temos exatamente essa visão consumista que nós comentamos há pouco, o que é um grande drama, um grande problema. Aliás, é um dos causadores da grande infelicidade que o planeta hoje vive. E isso não é um exagero. Quando se fala em felicidade que o planeta vive, nós percebemos que somos bombardeados constantemente pela ideia do consumo por produtos que nós não conseguimos consumir. Produtos que estão além da nossa capacidade. E isso gera em nós uma certa ansiedade, uma certa frustração, que com o passar do tempo isso vai se aprofundando, se desenvolvendo, gerando patologias gravíssimas. E quando se fala que a depressão é o mal do século, a gente lembra que não é o mal do século XXI. Isso já vem desde o século XX, quando pessoas se sentiam infelizes por não terem a casa que gostariam, por não terem o emprego que gostariam, por não se vestirem do modo como gostariam. Apresentam ali a sua rebeldia, a sua revolta, simplesmente por não serem atendidos, não nas suas necessidades, mas naquilo que ele acha que é necessário. Daí então a gente percebe que nós todos buscamos o reino dos céus, mas se a gente puder ir bem vestido, melhor ainda. E se for com carro importado, então nem se fala, porque assim a gente vai com toda a pompa e gala necessária. Só que na verdade a gente percebe que os ensinamentos trazem para nós uma outra característica, que é importante que nós nos desprendamos dessa nossa vaidade, desse nosso orgulho, dessa nossa ambição, para que a gente possa cultivar exatamente a simplicidade, a humildade para o nosso desenvolvimento. Continua para nós aqui então. O Júnior colocou, tem a história dos mausoléus também. Tudo faz parte desse consumismo, né, Júnior? O nosso mundo material hoje nos coloca, nos abre possibilidades para várias situações de exposição no mundo para esse nosso reconhecimento. A sociedade reconhece quem tem mais poder. Essa é uma característica do nosso mundo atual. Aquele que tem mais é aquele que é mais aceito. Então você tem mais quando nasce e tem mais também quando morre, mesmo que a sua memória seja aceita pelo poder que você tinha. Então tudo faz parte exatamente desse nosso mundo. E é uma característica, a gente percebe que isso não é coincidência. É uma característica que nós observamos que aqueles espíritos que mais se destacam pela sua elevação espiritual, pela nobreza dos seus sentimentos, pelo trabalho que é capaz de realizar, a gente percebe que são espíritos que não se preocupam com o materialismo. Não é, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá que abriu mão de qualquer preocupação com a vida material, de ter uma casa, de ter uma roupa. Ela abriu mão, ela se dedicou à vida religiosa. Quando a gente pega Gandhi, por exemplo, que já vivia num país pobre, mas ele vivia num país pobre com pessoas ricas. E ele era um advogado. Tinha uma formação universitária, se formou na Inglaterra, depois ele foi lá para o seu país para poder fazer o que tinha que fazer, sofreu ali todos os preconceitos que poderiam ser direcionados a ele. E aí então nessa preocupação ele acabou tendo que fazer uma escolha. Ou ele vivia em função das ambições do mundo, ou ele vivia em função do trabalho que ele tinha que realizar de transformação moral do seu país. Daquela libertação da Índia, da Inglaterra, a separação ali do Afeganistão e tudo, do Paquistão que estava ali do lado, vizinho. Então ele teve que tomar uma decisão. Então, se no começo, para quem assiste a documentários, para quem já leu livros sobre Gandhi, já viu filmes sobre ele, percebe que naquela fase inicial ele andava engravatado, com o cabelo engomadinho, com a sua pasta, com o seu discurso e tudo mais. Depois de um tempo a gente vê aquele homem envolvido com tecidos, andando com chinelos, perdendo dentes, sentado ele comendo com a mão, simplesmente sentado no chão, que teve que abrir mão. E essa simplicidade dele não mostra uma degeneração do ser humano, mas mostra um desprendimento daquilo que a sociedade considera como sendo algo de grande importância. Quando a gente pega o exemplo mais próximo para nós aqui, nós tivemos ali vários religiosos, né? A gente lembra que as pessoas que, por acaso, são aquelas que mais se dedicam à vida espiritual, naturalmente estão vinculadas a uma religião. Pegamos, por exemplo, Irmã Dulce, Mãe Menininha do Canto A, pegamos Chico Xavier, pegamos o Frei Damião. Então são personalidades que a gente percebe que se dedicaram à humanidade com todo o seu amor e com toda a sua dedicação. Esse amor e dedicação, sustentado por valores espirituais, mostram exatamente o tipo de vida que eles levavam.
não se preocupavam em consumir, em ter alguma coisa, mas eles se preocupavam em ser alguém. E esse ser alguém significava exatamente valorizar não a sua personalidade, mas valorizar a sua essência espiritual. Então, o nosso mundo hoje tem essa característica. Aqueles que se destacam estão ligados a essa questão, à religiosidade. E aqueles que vivem para o mundo e no mundo se dedicam à sua posição e o seu reconhecimento na sociedade. Muito bem. Continua para nós aqui então, Emmanuel. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Aqui a gente dá mais uma paradinha importante, que aqui ele fala exatamente sobre aquilo que a própria natureza é capaz de realizar por ela mesma. Ou seja, o lírio, que é representado aqui por que traz uma representação daquilo que a própria natureza é capaz de criar, que a própria natureza é capaz de produzir, mostra que o lírio nasce, cresce, se desenvolve, cumpre o seu papel na natureza e depois retorna para aquilo que a terra o transforma depois dele perder a sua vitalidade. Então ele simplesmente cumpre um papel. E esse simbolismo para todos nós mostra exatamente assim, que nós também temos um papel. O lírio tem o seu papel na natureza. Todas as plantas têm um papel na natureza. Todos os animais têm um papel na natureza. E nós, seres humanos, também temos um papel na natureza. E, aliás, estamos estudando isso com bastante frequência, agora no estudo do livro dos Espíritos, quando se fala sobre essas leis naturais. Lei natural, liberdade natural, tudo aquilo que faz parte da nossa essência. Mas o detalhe é que, quando nós nos desviamos desse projeto, dessa proposta inicial, nós nos fechamos no objetivo de pequenas conquistas. Então, quer dizer, eu preciso ter aquilo. Quando a gente foca para alguma coisa que a gente dá importância que de fato não tem, nós nos desviamos daquele projeto original. Então, quer dizer, nós tínhamos um papel no mundo, nós tínhamos um papel na natureza. É a nossa evolução espiritual, a nossa evolução pessoal e também a nossa contribuição para a evolução coletiva. Mas de repente eu fico tão preocupado em ter ou conquistar alguma coisa para minha satisfação pessoal, valorizando o nosso egoísmo, porque eu acredito que a minha felicidade deve ser satisfeita. Só que essa minha felicidade muitas vezes não tem absolutamente nada que contribua com a felicidade coletiva. Então, na verdade, eu vivo na coletividade, mas eu tenho um estilo de vida individual, que ele apenas me pertence. Daí então a gente se pergunta, mas qual é exatamente o meu papel na natureza? Bom, eu faço parte de uma família, isso significa que eu dependo de pessoas e tem pessoas que dependem de mim. Se eu tiver uma dedicação para essa família, todos nós seremos felizes. Eu faço parte de um empreendimento na sociedade, de um trabalho, de uma empresa, isso significa que eu dependo dessa empresa e que essa empresa depende de mim. Eu convivo com outras pessoas nos meus ciclos sociais. Significa que eu dependo daquelas pessoas e elas dependem de mim. Então, percebemos assim que todos nós estamos conectados uns com os outros. Invariavelmente. Impossível alguém viver isoladamente, como a gente já viu. Um eremita pode até acreditar que no meio do deserto ele pode viver sozinho, mas nos tempos de hoje ele não sobreviveria. Seria impossível para ele. E se sobrevivesse, seria nas condições mais precárias. Daí então que todos dependemos, as nossas vidas estão conectadas. Seria como se fosse uma grande rede de pescar, daquelas de pescaria. Quando a gente estende, a gente percebe que cada pedaço dela, cada trecho, está amarrado a outro trecho.
Assim são nossas vidas. Alguns nós estão conectados no mesmo ponto, algumas linhas conectadas no mesmo nó, no mesmo ponto, outras estão distantes, mas todos fazendo parte daquela mesma rede. Significa que o meu papel na sociedade é muito maior do que eu imagino. Só que nós não conseguimos ainda compreender o porquê de nós estarmos aqui e o que nós precisamos fazer para que isso seja diferente. A doutrina espírita, para nós, ela tem uma contribuição significativa, porque não é apenas a nossa instrução. Porque a instrução nós podemos ter em qualquer lugar. Eu posso ser instruído na doutrina espírita, num grupo de estudo como o nosso, num centro espírita, individualmente quando eu pego uma obra e faço ali o estudo dela. Eu posso ser instruído num curso de desenho, num curso de culinária, eu posso ser instruído numa escola, onde for. A gente fala de instrução. Instrução significa informação e esclarecimento. Só que o detalhe da doutrina espírita para nós, ela começa a despertar em nós uma visão muito mais abrangente do mundo em que a gente se encontra hoje. A gente olha para o mundo, como eu falei para vocês de um exercício que eu gosto muito de fazer, quando a gente anda, por exemplo, num shopping center, aquele ambiente cheio de gente indo e vindo, cada um com as suas preocupações. Certa vez eu me encontrava, eu comentei com vocês isso, me encontrava ali numa praça de alimentação, estava ali fazendo a minha refeição. Aí de repente eu parei e percebi que naquele horário tinha muita gente sentada, gente com família, gente com filhos, gente com namorados e namoradas, pessoas que estavam sozinhas e tal, e eu ficava observando aquela movimentação toda de pessoas indo e vindo. E aquela pergunta surgiu na minha mente, aquela grande interrogação: será que elas têm ideia do que elas estão fazendo aqui? Porque a princípio aquilo que é mais importante é assim: olha, eu estou aqui vivendo e eu preciso viver. Então eu tenho que viver da melhor forma possível. Então eu trabalho para a minha sobrevivência, eu estou passeando para o meu entretenimento, eu faço isso por mim. E de repente a gente percebe que naquela coletividade cada pessoa tem a sua vida individual, aquela vida isolada, preocupado apenas com aquelas necessidades mais básicas. E o fato de estarem ali naquele ambiente de consumo, como eu também estava, não sou diferente daquelas pessoas, foi apenas uma observação que eu acabei tendo como conclusão dos estudos que a gente tem, começamos a ver então que a nossa vida se resume nisso, na pequenez dessa rotina, de acordar, trabalhar, ter ali recurso para comprar alguma coisa, voltar a dormir. E assim os dias vão se sucedendo e a nossa vida se resume nisso. E de repente a gente para e começa a olhar para o mundo, começa a olhar para o planeta, começa a olhar, a elevar o nosso pensamento para o mundo espiritual, e percebendo que nós estamos aqui hoje numa grande escola, não apenas para viver, não apenas para sobreviver, mas para viver principalmente. E essa vivência significa aprendizado, desenvolvimento, esclarecimento, desapego, ampliar a nossa mente para essa nova realidade que nos envolve. Então, nós estamos começando a expandir a nossa mente para ter essa visão mais abrangente do mundo hoje. Mas, embora nós tenhamos essa visão, que aos poucos vai se abrindo, apesar do nosso estudo, nós ainda temos uma dificuldade muito grande para poder sair dessa nossa rotina. Essas nossas aflições, poxa vida, eu estou trabalhando, mas é um trabalho que me cansa demais, é um trabalho que não me dá aquilo que eu quero, é um trabalho que faz isso, é um trabalho... Então a gente está passando o tempo todo reclamando da vida, porque a vida não dá aquilo que a gente quer, mas a gente não entendeu que a vida não está aqui para servir a gente, somos nós que estamos aqui para servir ao mundo. Quando se fala sobre esse lírio do campo, que ele não fia nem tece, mas nem por isso deixa de cumprir a vontade de Deus, mostra exatamente isso. O homem aceitaria inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Quer dizer, ele estar ali para servir aquilo que a natureza espera dele? Não, nós fazemos com que a natureza nos sirva. Nós invertemos esse valor. E claro que falar isso para nós aqui é muito, muito interessante, é muito reflexivo, mas ele acaba sendo extremamente piegas, ou no sentido de não ter o valor que deveria ter, porque isso para nós não é importante. Na nossa rotina, no nosso estilo de vida, esse tipo de pensamento não se encaixa. Mais ou menos como que acontece com aquilo que quando se fala sobre caridade. A caridade é muito interessante. Todo mundo fala de caridade. Alguém que se destaca
porque fez algum trabalho social, ele aparece na televisão e coisa e tal. Mas hoje, de um modo geral, quando a gente fala do planeta observando esse ato que faz parte da natureza humana, uma necessidade que nós temos não apenas de receber, mas também de praticar, isso é algo que não interessa a muita gente. Se você vai a esse mesmo shopping center, onde está cheio de gente, e você chama alguém no canto e fala assim, escuta, você está disposto a fazer uma caridade agora? Ele vai olhar e falar assim, olha, você me desculpa, mas eu estou com o meu tempo atrasado agora e não posso parar. Não, mas seja só uma doação, olha, eu não tenho nada, meu dinheiro está contado, infelizmente eu não posso ajudar. E de repente uma outra pessoa pede essa mesma caridade, essa mesma pessoa pede essa caridade, e na verdade essa palavra ela começa a se tornar uma palavra inconveniente, porque entra em contradição, em contraste com o tipo de vida que nós temos hoje. Olha, eu quero viver a minha vida do meu jeito, tá bom? Tá. Mas se você tiver que praticar caridade, você vai se sacrificar em benefício de alguém. Você está disposto a esse sacrifício? Olha, só se não for muito pequeno. Pode ser só uma vez por semana, só uma hora, então a gente começa a colocar condições. Mas já é alguma coisa aceita. Já é alguma coisa assim que as pessoas, movidas por um sentimento de compadecimento por alguém que sofre, quando você pega um animal que está sofrendo, alguém que está passando uma necessidade, a gente tenta ajudar de alguma forma para poder aliviar aquela dificuldade. Mas isso não se torna para nós uma doação completa, uma doação plena. Como a gente pega aqueles religiosos que nós já falamos. De pessoas que dizem assim, olha, não vou falar só religiosos, tem pessoas que não têm vínculos religiosos, embora sejam espiritualizadas, ou sejam espiritualistas, que vivem em função da doação, abrindo orfanatos, cuidando de hospitais. Então tem pessoas que têm sim, mas infelizmente é uma raridade na nossa sociedade mundial. Mas a gente percebe que as pessoas estão dispostas a fazer uma pequena doação, uma pequena contribuição, porque isso faz bem a elas. E de certa forma também é algo que hoje as pessoas estão começando a se acostumar. Mas quando você fala de caridade é uma coisa, porque você tem a sua vida com um pequeno sacrifício para poder satisfazer aqueles que passam por necessidades. Mas quando a gente fala sobre espiritualização, já é bem diferente. Porque espiritualização a gente tem que colocar essa condição. Essa condição de ou você se espiritualiza, ou você se mantém nessa vida consumista. Nós não conseguimos ainda encaixar. E quando você toca nesse assunto, dizendo para alguém, escuta, você está disposto a abrir mão do seu estilo de vida para viver uma vida em função da sua elevação espiritual, aí a negação é praticamente absoluta. Até mesmo nós, que temos ali a nossa rotina, que temos a nossa frequência, nas nossas instituições, nos nossos estudos, nós fazemos isso desde que não interfira na nossa rotina. Então falar de espiritualização hoje, de viver em função daquilo, da proposta divina, viver em função daquilo que a natureza espera de nós, é algo muito distante da nossa realidade. Nós não conseguimos ainda assimilar isso tudo. E aqueles que o fazem acabam se destacando na sociedade, mas é um destaque muito pequeno. Que é um ou outro que se destaca, quer dizer, não são muitas pessoas que fazem isso, são poucas. E até mesmo aqueles que se dedicam oficialmente a uma vida religiosa ainda entram em contradição, porque muitas vezes se pegam numa situação consumista e não conseguem se desprender. Muitas vezes até se desviando para viciações, até se desviando para a questão da corrupção e da autocorrupção, mesmo vivendo nessa questão espiritual. Então, essa é uma realidade que para nós começa agora a se desvendar, como eu comentei com vocês agora há pouco, mas que a gente ainda não conseguiu entender, não conseguiu absorver a essência dela. O que é exatamente viver uma vida espiritual num mundo como o nosso? A proposta mais clara que nós temos hoje é a proposta de Jesus. Que ele teve a sua vida, ele conviveu com vários tipos de pessoas, demonstrou o que era sacrifício, demonstrou o que era dedicação, demonstrou o que era fé. Porque quando se diz assim, olha, você tem que trabalhar para sobreviver. Naquela época era assim, olha, eu vou cumprir essa tarefa e eu tenho certeza que nada me faltará. E aí então ele se dedicava completamente àquilo tudo. Hoje nós não. Hoje nós estamos preocupados com objetos que nós precisamos conquistar. E não é necessariamente algo que faz parte da nossa natureza. Eu não estou comprando um sapato, eu quero comprar o sapato. E qual é a diferença entre você ter um sapato e o sapato? Primeiro é o desejo de ter. E esse desejo de ter faz com que a gente ambicione
trabalhar para poder conquistar aquilo tudo. Se por acaso aquilo não é alcançado, a gente compra aquilo que nos serve, mas não nos satisfaz, e essa insatisfação, como eu coloquei para vocês, é um germe que vai crescer. Né? Até mesmo, né, Júnior? A gente pede qualidade, na verdade, só que essa qualidade ela acaba se tornando um pouco ambiciosa também. Porque eu não quero apenas comprar alguma coisa que é boa, eu quero comprar alguma coisa que tenha marca. Porque a gente pensa assim, olha, se você vai fazer caridade, basta a gente perceber assim, se você vai fazer caridade e você vai comprar um pacote de arroz, você compra aquele que é mais barato. Mas se você vai comprar para você compra aquele que é melhor. Então, na verdade, a gente faz uma diferenciação nesse sentido. Se você vai comprar uma camiseta para fazer uma doação, você vai na loja e compra uma promoçãozinha ali, 5 camisetas pagando 4. Pague 4 e leve 5, beleza. Quando você vai para você vai no shopping comprar. Então a gente percebe o quê? Que não é o objeto em si, é aquilo que nos faz sentir bem, vai no R$1,99. Você vai comprar uma cesta básica, você compra aquilo que é mais baratinho, porque assim você consegue comprar mais coisa. Aí quando você vai fazer sua compra de mercado, você compra aquilo que é melhor, afinal de contas é a sua família. Isso não é uma crítica, é uma tendência nossa, na minha casa também nós fazemos isso. Aquilo que eu tenho que comprar, a gente vai e compra o que é melhor. Afinal de contas, é o nosso bem-estar que precisa. Mas a gente percebe assim que é muito mais do que simplesmente você pensar no melhor. Esse melhor, ele não é simplesmente o melhor orgânico, é o melhor psicológico. É uma forma de nós nos valorizarmos comprando aquilo que é melhor, comprando aquilo que é mais caro. Porque comida por comida, qualquer pessoa come. Aquele arroz que é mais barato, a pessoa que comeu, ela vai sobreviver. Mas esse arroz que é mais caro, eu vou comer, eu também vou sobreviver. Mas qual a diferença? A diferença é que eu, psicologicamente, quero ter uma condição de vida que me proporcione bem-estar. Só que esse bem-estar depende do quê? Do consumo, depende do dinheiro que eu posso investir. Percebem a diferença nessa situação? Como nós fazemos ali a ponderação daquilo que é bom e daquilo que não é, dependendo de quem vai utilizar? É aí que entra, então, essa questão inconsciente, porque a gente comete esse tipo de equívoco inconscientemente. Para doar para alguém, a gente doa aquilo que é barato. Para comprar para a gente compra aquilo que é caro. E eu não estou comprando um veneno para aquela pessoa, eu estou comprando um arroz bom. Eu vou dizer assim, não, esse arroz aqui é bom para consumir. Mas você compra para sua casa? Não, eu compro da outra marca, porque a outra marca é mais gostosa. E então a gente faz essa diferença daquilo que percebemos assim que essa nossa necessidade de consumir aquilo que é melhor, para o nosso bem-estar, é um bem-estar ligado ainda à nossa vida material. Porque essa é a nossa realidade. A nossa realidade não é uma realidade material hoje, então a gente quer viver da melhor forma possível, mesmo que seja de uma forma psicológica. Porque eu me sinto bem comprando aquilo que é melhor. Eu vou me vestir do mesmo jeito, vou comer do mesmo jeito, eu vou me deslocar do mesmo jeito, mas se eu puder fazer isso de uma forma mais interessante, aí a minha vida vai ser mais tranquila. Psicologicamente eu vou me sentir melhor, porque o nosso psiquismo está ligado ainda a essa condição de vida. Porque se eu tivesse desprendido desse mundo físico, psicologicamente, psiquicamente, e voltado apenas para a minha elevação espiritual, eu estou preocupado em me alimentar. E me alimentar de uma forma saudável, não de uma forma que me dê status. A minha vestimenta, eu estou preocupado em me vestir, em me cobrir, em tirar o frio que eu sinto. Eu não estou preocupado em que as pessoas vão julgar daquilo que eu estou vestindo. Não importa se a camiseta que eu estou vestindo tem cores dessa forma, tem o estilo dessa forma, ou tem uma etiqueta dessa forma. Se eu quero me vestir, basta que eu coloque um pano por cima e pronto. Como Gandhi fez. Gandhi se vestia envolto em lençóis, numa tira de pano. Ele não estava preocupado em vestir terno e gravata para poder impressionar a sociedade. Então a gente começa a ficar chocado quando surgem essas descobertas, percebendo que inconscientemente a gente vive dessa forma. Porque psicologicamente o nosso psiquismo está ligado aos valores desse nosso mundo, e não aos valores do mundo espiritual. A Muriel colocou para nós, né, a caridade que praticamos aos seres humanos necessitados, um animal abandonado e doente, é a mesma. Algumas pessoas nos criticam por ajudar os animais. Isso não quer dizer que ajudamos as pessoas em situação de miséria material ou espiritual. A pessoa que ajuda o animal jamais vai passar uma pessoa necessitada e não ajudá-la de alguma maneira, mesmo que seja com uma prece. Na verdade, Muriel, o que a gente percebe hoje é até uma observação que eu faço por experiências pessoais. Eu posso falar isso para vocês por experiência pessoal.
muitas vezes a relação que algumas pessoas têm com os animais é uma relação muito mais voltada para ter uma vida mais tranquila, não entrando em conflito com outras pessoas. Então ele prefere assim, olha, eu gosto muito dos animais. A gente vê muito isso. Aquela frase clássica, né? Quanto mais eu conheço os animais, os seres humanos, mais eu gosto dos animais. Então as pessoas começam a fazer opções. Ela não incorpora também essas espécies. Assim, ó, eu amo os seres humanos e amo também os animais. A gente percebe assim, olha, eu amo os animais e até gosto dos seres humanos. Então, quando as pessoas fazem assim um ato de caridade para os animais, muitas vezes acaba tendo essa crítica. Tá, você faz pelos animais aquilo que você não faz pelos seres humanos. E aí fica assim. Então, a posição que a gente fala é o seguinte: cada um faz aquilo que sabe que está fazendo. O que as pessoas falam daquilo que você fala, ela fala exteriormente, muitas vezes sem sequer te conhecer. Então ela está fazendo uma crítica equivocada. Então, se você é capaz de devotar o mesmo amor aos animais para os seres humanos, fazer aquele equilíbrio, olha, eu faço aquilo que eu posso na oportunidade que me surge. Eu não excluo um em detrimento do outro. É aí que surge essa grande dificuldade que a gente vê hoje. As pessoas estão valorizando muito as suas relações com os animais domésticos que possuem, se isolando da sociedade, porque elas não suportam o trânsito, não suportam as pessoas, porque entram em conflito, mas dentro de casa elas se sentem bem com o seu bicho de estimação. E é aí que a gente começa a perceber que muitas vezes a relação, isso é um psiquiatra que falou, estou passando para vocês aquilo que ele disse. Muitas pessoas se envolvem com os animais domésticos como uma fuga da sociedade. Seria assim uma muleta psicológica para que ela seja feliz. Tanto é assim que as pessoas dizem assim, olha, um bichinho de estimação em casa enche a casa de alegria. Tá, muito interessante encher a casa de alegria. Mas por que você não enche a sua casa de alegria trazendo pessoas para a sua casa? Ah, não suporto porque o ser humano é muito complicado. E quando você fala o ser humano é muito complicado e os animais são simples de lidar, você fez uma opção. Por que os animais não podem ser simples e as pessoas também serem simples? Então, na verdade, muitas vezes, o problema do relacionamento social se encontra na própria pessoa. Eu tenho o problema de me relacionar com elas, não são elas que são complicadas. E a melhor forma que eu me encontro de ser feliz é me isolando na minha vida pessoal, tendo a companhia de um animal que é exatamente aquele ser que eu posso controlar. Sou eu que dou comida, ele não reclama do que eu faço, ele está sob o meu controle e tudo mais. Então a psiquiatria mostra que muitas vezes essa fuga da sociedade faz com que a gente saia daquele trajeto original que a gente deveria ter. Qual é o trajeto original? Amai-vos uns aos outros. Só que a gente não está se amando uns aos outros. Eu quero ser amado, mas eu amo quem eu quero. Então a gente faz um amor seletivo. E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. Né? A mulher colocou também, mas é preciso ter fé nos seres humanos. Sem essa fé, o que vamos esperar do dia de amanhã? Né? Com certeza é o mesmo amor devido à oportunidade. Exatamente. Então, quer dizer, temos que saber assim, olha, eu tenho que amar quem aparecer na minha frente, quem precisar em qualquer situação. Esse é o amor incondicional. Agora assim, olha, eu amo meu bichinho, eu dou beijinho na boca do meu animal quando eu chego em casa, e coisa e tal, e choro. Quando eu chego fora de casa, eu fecho a cara para todo mundo. Peraí, tem alguma coisa errada. A sua posição na sociedade já está com um certo problema. A Jane colocou para nós ali, deixa eu ver aqui. Só um instantinho, que eu vou voltar aqui. A Jane colocou aqui em cima para nós, né? Nosso vício é indiferença moral, ou seja, é olhar para o nosso umbigo, né? Bendito ser do amor, que é a reencarnação, né? A reencarnação hoje, Jane, ela começa a despertar em nós um sentido que se encontrava adormecido, né? Então, na verdade, a gente depois de muito tempo começa a ver de um modo diferente. Então, por isso que fala que essa fase de regeneração, ela só poderia ter acontecido, ou ela só pode acontecer a partir do momento em que eu começo a ter o entendimento dessa realidade. Não adianta a gente esperar um mundo de regeneração no século passado. Porque naquela época a gente estava tão fechado dentro do nosso mundinho, dentro do nosso psiquismo, que você não podia vislumbrar nada além daquela pequena realidade. Hoje não, hoje nós estamos vivendo diferente. A reencarnação começa agora a nos trazer nessa última etapa, a vivenciar experiências espirituais mais profundas, mais verdadeiras, não apenas aquela experiência espiritual superficial,
do dogmatismo, das religiões tradicionais, daquela mesma rotina religiosa vazia. Hoje não apenas dentro do espiritismo, até mesmo as religiões tradicionais estão hoje com uma nova perspectiva. Elas estão começando a se aprofundar cada vez mais. É aí que entra a hora, que os espíritos dizem, chegou a hora das coisas entrarem no verdadeiro, tomarem o seu verdadeiro sentido. Por que chegou a hora? Porque nós estamos amadurecendo. Chegou a hora em que nós estamos despertando. É aí que o mundo espiritual coloca para nós. Agora vocês estão prontos para conhecer essa nova realidade. Certamente é o início desse processo. Muita coisa ainda está para ser feita. Só que ainda não chegou o devido tempo. Falando sobre os animais, aproveitando só aqui a deixa antes que eu me esqueça, a Muriel comentou um pouco mais acima, nesse próximo domingo, eu terei a oportunidade de fazer uma entrevista com uma amiga minha, né? Nós temos uma amizade, as nossas famílias têm uma relação muito próxima, e ela faz parte da coordenação de um grupo chamado Janela Espírita, e também tem um segmento de trabalho chamado Os Animais e o Espiritismo. E domingo agora às 16h30 eu vou fazer uma entrevista tanto com ela como com o professor Edson, né, a Fernanda, que é minha amiga, e o professor Edson, que trabalha com eles são zootecnistas, né, trabalham com veterinária, trabalham com animais, e tem esse projeto de divulgação do espiritismo voltado para a visão animal. E aí então nós vamos fazer esse trabalho de conversa para conhecer o grupo deles, essa proposta de divulgação do espiritismo relacionado com esses animais, que eles chamam de animais não humanos, porque nós também somos animais, que vai falar um pouquinho sobre essa nossa relação. Até que ponto, né, os animais, de que forma que os animais são vistos pela questão espiritual, de que forma que a nossa relação, o nosso relacionamento seres humanos e animais aqui nesse nosso mundo tem se desenvolvido, quais são as mudanças que nós podemos empreender e tudo mais. Então vai ser agora domingo, às 16h30, vai ser das 16h30 até, vai ser gravado sim, Darlene, tá? Vai ser das 16h30 às 17h30, para a gente poder fazer esse nosso trabalho de apresentação. E depois dessa apresentação a gente vai ter outras entrevistas com eles, ou palestras que eles vão fazer para nós aqui no Pautalk, falando sobre outros aspectos, os animais na visão espiritual, os animais sobre a alimentação que nós temos hoje, os animais nos relacionamentos com as pessoas. Então sempre tendo essa visão diferenciada, né, à luz da doutrina espírita sobre o mundo animal também. Né, uma proposta nova que a gente está trazendo, né, esperando que seja bem esclarecedora para todos nós. Né. Então domingo agora, às 16h30, na Sala Espiritismo, NET Brasil. Tá legal? Bom, para a gente poder fechar aqui, dar continuidade ao nosso texto, ou para a gente finalizar aqui esse nosso texto, deixa eu pegar aqui para vocês. Emmanuel nos chama a atenção então, depois disso que nós conversamos sobre essa aceitação dos sacrifícios que nós temos que realizar para poder alcançar essas conquistas, Emmanuel diz o seguinte: recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Olha a profundidade dessa questão. Vou fazer a releitura. Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias no campo material. Isso mostra o que para nós? Essa ânsia nociva significa essa necessidade desesperada de ter tal roupa, de ter tal comida, de ter tal carro, de ter tal casa. Relativamente, coloca assim, ali asseverou, Jesus asseverou, constituindo a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Quais seriam as resultantes das leis gerais do universo? Se você trabalha, você pode comprar. Você pode ter aquilo que você precisa. Você não precisa se desesperar para trabalhar mais para comprar mais. Você pode ter, você quer seu televisor em casa, você compra o seu televisor. Você não precisa investir uma fortuna para poder ter o melhor televisor, porque se você não tiver o melhor televisor, você vai ser uma pessoa frustrada. Toda vez que você se sentar à frente da televisão e começar a assistir e falar assim, ai que coisa, essa não é a que eu queria, tem uma melhor, e de repente você vê no seu televisor, passa uma propaganda de um televisor melhor e você entra em desespero, tá vendo? É aquilo que eu queria. E as pessoas ficam vivendo em função dos sonhos que não são alcançados.
Se não for de plasma, porque o plasma é uma tecnologia. Só que não basta ser plasma, tem que ser um plasma que custa o dobro do outro plasma. A gente quer tanta coisa, um celular nos tempos atuais, imagina um celular. A agonia que é você ter o seu celular aqui e de repente passa lá um smartphone que custa não sei quanto na televisão e você fica, como eu queria aquele em vez desse daqui. Essas aflições que Jesus coloca para nós, essa ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário e às questões acessórias do campo material. Então a própria natureza vai nos dar essa possibilidade de ter aquilo que é necessário para todos nós, para que a gente tenha uma vida no mínimo confortável. A gente não precisa de excesso, a gente precisa daquilo que é necessário para o nosso crescimento aqui hoje. Só que quando a gente volta a nossa atenção para esse consumo, a gente se esquece daquilo que é mais importante. Que é exatamente assim, olha, eu sou um espírito, eu não sou matéria. Então a gente tem que começar esse processo de transformação. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação. E o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. O que significa o discípulo fiel? É aquele que trabalha, é aquele que produz, é aquele que tem possibilidade, recursos de comprar aquilo que ele precisa. Ele não precisa ir além daquilo que ele tem necessidade, ele simplesmente tem alguma coisa. Então está aqui para nós. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Olha só, aqui ele chama atenção. Você falar que você não precisa de tanta coisa, que o mínimo já é o suficiente, seria também fazer com que você não tenha cuidado consigo mesmo. Porque você não se educa direito, você não se protege direito, você não se alimenta direito, você não vive bem. Não com extravagância, mas você não vive bem. E aí então seria uma campanha de irresponsabilidade se nós levássemos ao pé da letra dizendo assim, não se preocupe com o dia de amanhã, porque os pássaros não sei o quê, porque o lírio não sei o quê, fica na sua que está tudo certo. Nós temos necessidades no mundo como o nosso. Nós temos ali objetivos a alcançar, algumas conquistas a serem empreendidas para que o nosso bem-estar sirva de plataforma de crescimento e não simplesmente de um local onde a gente se acomode. O conforto que eu tenho me serve de mola propulsora para que eu consiga alcançar esses patamares espirituais. Olha, eu me visto bem, eu me alimento bem, eu moro bem. Ótimo, a minha vida material está tranquila. É hora de eu começar agora a trabalhar no meu lado espiritual. Eu não tenho preocupações com a minha sobrevivência. A gente não pode exigir isso, por exemplo, de alguém que vive numa favela. Alguém que vai buscar comida num lixão. Como é que você pode falar para a pessoa, calma meu filho, vai se preocupar com as coisas espirituais que está tudo bem. Ele não tem nem o que comer. A vida dele é um tormento. Ele não tem o básico. Então nós que temos o mínimo de conforto, nós temos ali condições que pessoas não têm. Então quer dizer, aquilo que nós temos nos serve para nos estabilizar. Agora nós temos que fazer o nosso papel de buscar o nosso crescimento espiritual, se essa for a nossa proposta de vida. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Então mostra para nós assim, olha, eu sei que o mundo age dessa forma, mas eu não tenho que me preocupar com o mundo, eu tenho que me preocupar comigo. Porque é o meu crescimento, é a minha transformação e as minhas ações perante o mundo que vai fazer com que ele se transforme. Muitas vezes também a gente tem esse caso que a gente fica tão preocupado em transformar as pessoas que a gente se esquece de se transformar. É aí que a gente cai nesse grande equívoco. Eu quero fazer com que ele seja uma pessoa melhor, mas até que ponto você está se transformando para que você seja melhor? Eu quero que ele se desprenda das ambições terrenas, até que ponto você se desprendeu das suas próprias ambições? Então significa o quê? Que nós não podemos ter essa pretensão de ser transformadores do mundo, revolucionários, mas nós podemos fazer isso por nós, melhorando a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, educando-nos para que a gente possa ter uma relação diferenciada com as pessoas, iluminando-nos para que a gente possa alcançar aquilo que é necessário.
Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Senhor. É do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Olha só o objetivo. Devemos viver confiante, mas sempre atento em nos engrandecer na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Essa obra divina da perfeição significa que nós somos operários dessa obra. Somos nós que vamos realizá-la. No início aqui do nosso trabalho, naquelas mensagens reflexivas de harmonização, fala exatamente isso. Nós fazemos parte de um contexto e Deus trabalha no mundo através das nossas mãos. Só que se nós não colocarmos as nossas mãos à disposição através da harmonização do nosso espírito, da conexão com o mundo espiritual, nada disso vai adiantar. Não adianta eu me preocupar com aquilo que eu tenho, se eu não me preocupo com aquilo que eu sou e daquilo que eu posso fazer. A Jane colocou ali, não sei onde, uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é um passatempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo. Esse é o nosso desafio, agir do universo. No universo é fazer a diferença. E não há dúvidas que a vida será um lugar maravilhoso para todos nós. O soldado colocou um pouco mais acima, o sofrimento em si mesmo, para quem busca a sobrevivência, já é a mola propulsora para oportunizar ao espírito o seu crescimento, desde que o sofrimento seja compreendido, soldado. Porque quando a gente fala sobre sofrimento, muitos de nós sofremos por não termos aquilo que nós queremos. Esse foi o nosso bate-papo inicial. Bom dia, pessoal que chegou. Esse foi o que a gente comentou no início. Eu quero ter esse celular. Eu quero ter esse computador. Mas eu quero tanto, que infelizmente eu não posso ter, que eu acabo sofrendo. Isso é um sofrimento moral. Não é um sofrimento físico, não é um sofrimento da miséria, é um sofrimento que nós mesmos criamos pelas nossas expectativas. Eu queria tanto viajar, mas poxa vida, nessas férias eu não vou viajar. Eu vou passar essas férias atormentado na minha casa, não tenho nada para fazer, e vou ficar sofrendo. Estou sofrendo. Simplesmente porque eu não consegui alcançar aquilo que eu gostaria. E o nosso mundo hoje é assim, a gente percebe quando a gente já conversou sobre educação nas escolas, nas nossas escolas, mas mesmo assim sofre por isso, né, Vaninha? Esse que é o problema. A gente quer alguma coisa poderosa, a gente compra um de menor potência, mas mesmo assim essa coisa de menor potência nos causa sofrimento. Esse é o problema que a gente enfrenta hoje. Então a gente falava sobre isso da educação, que você percebe nas escolas, uma criança faz birra para a mãe porque ela não comprou um caderno com a capa que ela queria. Vai por exemplo, aqui em São Paulo, na 25 de março, ou vai no Saara e no Rio de Janeiro, numa época, em começo de ano, quando os pais estão comprando material com as crianças do lado. O tormento que é você negociar com uma criança um caderno, uma caneta, porque ela quer estar na moda. E ela aprende desde o início da sua vida que o consumo, que aquilo que ela possui, é aquilo que vai fazer com que ela seja aceita naquele pequeno círculo social que ela tem. Então ela sofre por aquilo que ela não tem. Eu queria um fichário que custa não sei quanto. Os pais falam, olha, eu não posso comprar para você. A criança vai para a escola resmungando, xingando os pais porque não compraram aquilo que ela queria. Depois começa com fichário. Depois que cresce, briga porque o pai não deu o carro que ela queria. E esse tipo de sofrimento sustentado xingando, Ju, xingando. Quantas crianças enfiam a faca nas costas do pai sem que eles saibam? É verdade, apunhalam os pais pelas costas porque o pai não presta, porque o pai é isso, e o coitado do pai trabalhando lá ardentemente para colocar comida dentro de casa. E a criança inconformada porque não tem o fichário que ela gostaria. E isso é o quê? É uma educação, é um processo educativo dos pais, dos filhos e das gerações que vão chegar. Nem fala em levar em supermercado, Júnior. A gente nem chegou no supermercado. Quando passa na seção de biscoitos e doces, a coisa fica uma loucura. Né? O Armando colocou, veja que os pais têm que mostrar o que pode e o que não pode, pois se educa de pequeno. E o problema que a gente vê, Armando, é que para você educar, você tem que saber educar. Só que nós percebemos que a nossa geração
por muitas vezes vivemos em função desse consumo, a gente não sabe educar, porque você tem que educar pelo exemplo. Começa por aí. Não é você dizer para a criança, pois é, né? Não, e são muitos os pais. E quando a gente fala não ter educação, não é educação de xingar, de convivência, é esse equilíbrio. É essa educação que se reverte em equilíbrio diante das situações. Para você falar para o seu filho que ele não pode ter um caderno que é caro e ele pode se conformar com o barato, o pai tem que se conformar com uma camisa barata também. O pai tem que deixar de comprar um sapato caro para comprar um sapato barato. Porque é muito fácil você falar para o filho, pega esse caderno mesmo que está bom. Mas o pai faz uma prestação de 12 meses para comprar um celular que é caro. Então essa coerência, na verdade, essa educação que a gente fala, é algo que a gente precisa fazer as coisas. Eu me lembro que uma vez eu acabei me pegando numa situação extremamente dramática. Dramática assim, pessoal, de consciência, né? Porque certa vez teve aqui um problema com o nosso micro-ondas em casa. Aí você fala assim, ai meu Deus do céu, o micro-ondas quebrou. Que desespero, como é que eu vou fazer agora? E vai na internet, pesquisa, e faz, e acontece, e vê quais são as melhores prestações e coisa e tal. Acabamos comprando um micro-ondas novo. Se o meu computador tivesse dado problema, eu ligaria o telefone na hora e resolveria o problema. Na hora. Eu não pensaria duas vezes, porque era o meu computador. Mas como o micro-ondas fica na cozinha, e cozinha não é o meu departamento, isso não me interessa. Depois eu parei assim, não, nem por isso micro-ondas, mas se desse um defeito no meu computador que eu tivesse que pagar o mesmo preço, eu não ratearia. O micro-ondas custa R$300. Se o meu computador tivesse um problema de R$300, o micro-ondas eu pago em 12 vezes, que fica mais barato. Se é aqui no meu computador, eu pago em 2 vezes R$300 sem chorar. Significa o quê? Que é essa coerência que falta para nós. Para a gente poder educar as pessoas, é importante que a gente saiba também ter essa educação de saber conviver, de saber lidar com tudo isso. Coisa que a gente não sabe ainda. Então essa educação que eu falo, Armando, o dia da gente poder saber conviver com isso. Né? Porque a gente não sabe ainda lidar com essa questão de consumo. O consumo está tão entranhado dentro de nós que a gente não sabe lidar. A gente vai num shopping center, a criança para em frente a uma loja de brinquedo, a gente fica arrastando, vem cá menino, sai daí que você não vai comprar nada. Quando passa em frente a uma loja de informática, a gente passa e fica namorando a vitrine. Que legal, né? A criança não pode ficar sonhando com o brinquedo, mas a gente sonha com coisa cara, coisa que custa 20 vezes mais do que um brinquedo. E não é assim, Ju? É exatamente assim que a gente vive. A Jane colocou nesse cima, se é para errar no melhor, né? Melhor computador, melhor caderno, que seja maior o erro, né? Pois é. Já que é para fazer a coisa errada, né, Jane? Que faça bem feito. Né? Então é isso que a gente percebe, essa educação que a gente tem uma dificuldade enorme de lidar. O Hermes colocou em cima, né? Casualmente vi uma novela, casualmente, né? Se casualmente entendi que você quis fugir da novela, tá, Hermes? Mas a mim você não engana, mas tudo bem. Vi uma novela, uma menina querendo uma bolsa, a mãe não queria dar. Ela simulou um sequestro e após aparecer ganhou a bolsa pelo pai, né? A gente vê isso também. Simulação de situações dramáticas para poder conseguir aquilo que quer. Né? Mas então é isso, gente. Nós vimos aqui então que quando pegamos aqui uma passagem como essa, só para a gente retomar aqui o nosso raciocínio. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Significa assim, olha, viva a sua vida dentro daquilo que é básico para você sobreviver. Você não veio aqui como um espírito encarnado para poder se preocupar com o celular que você vai ter. Você não veio aqui como espírito encarnado para se preocupar com o tipo de carro que você vai ter. Você veio para crescer como espírito. E na verdade a gente está tão apegado a esse consumo, a esses objetivos materialistas de posição, de reconhecimento, de propriedade, que a gente se esquece do objetivo principal. Então são esses os cuidados que a gente deve ter. A gente não se deixar levar pelas nossas fraquezas, das tendências que nós ainda temos. Mas a gente tem que começar a desenvolver novas tendências. A tendência à humildade, a tendência à simplicidade, a tendência ao básico. O básico ninguém quer, a gente quer sempre mais do que o básico. Esse é um problema que a gente tem. A nossa preocupação com status, né, Armando? O Eduardo. O Armando colocou também, infelizmente, quem deveria dar educação moral fora do lar prega consumismo. Igrejas, principalmente as evangélicas, né? Faz parte do ser humano. É o ser humano que erra. As instituições nada mais fazem daquilo que o próprio ser humano tem. Né? Mas a gente tem realmente essa questão vi infelizmente uma
uma dessas entrevistas, né, que fazem com os fiéis das igrejas, e o rapaz estava ali, não, depois que eu vim para a igreja, eu montei um escritório de 230 mil reais, com 500 pessoas assistindo ele falar isso. Esse é o problema. Quer dizer, prega para ele que a felicidade, a devoção espiritual dele vai se reverter em consumo. Esse é o problema. A Jane colocou, né? Estou rindo muito. A Manuela falou assim, né? Vó, hoje eu posso ir na loja comprar uma bolsa que vem com uma tatuagem, né? Seu amigo disse que pode comprar o melhor. Pois é, né? O melhor, né? Já viu, né? Viu só como a interpretação. O que acontece com a má interpretação? Manuela, sossega. Você vai ter que comprar uma bolsinha bem bonitinha, mas não muito cara para não dar problema para sua avó. Então é isso aí, gente. A gente fecha por aqui o nosso bate-papo, né? Deu para a gente poder fazer aqui uma reflexão, apesar da nossa descontração, uma reflexão bastante séria, bastante grave a respeito daquilo que a gente vive hoje. A necessidade que nós temos de reformular os nossos valores, de reformular os nossos objetivos, de transformar as nossas... Tá rindo, né, Manuela? Eu sei que você tá rindo. De transformar os nossos objetivos em objetivos mais claros, objetivos mais precisos, de acordo com a nossa realidade. Isso que é importante para todos nós. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho. Filhinha, quem vai fazer para nós o Hermes, né? Você, professor, que vai subir? Beleza, então, deixa eu só fechar aqui o microfone. O Eduardo colocou para nós aqui, quantos de nós lembramos que dentro daquele corpinho tem um espírito velho, cheio de tendências, né? Se não segurar, foge, né, Armando? O Eduardo. Se não segurar, o bichinho escapa, né? Tem que segurar ali para poder mostrar a realidade. Passando então para você, professor, a gente volta em seguida, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez que domingo às 16h30 a gente tem entrevista com o pessoal do blog Os Animais e o Espiritismo. Vamos falar sobre a relação com os nossos animais dentro da visão espírita, tá? Muita coisa para a gente aprender.